Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal Canhota 10. Hoje vamos matar uma curiosidade de muita gente sobre como é composta a remuneração do jogador de futebol. Podemos chamar de salário para generalizar, né? Para reunir todas as receitas em um único termo, mas são diferentes formas de entrar grana e muita grana para o jogador, isso falando, claro, de astros do futebol, de jogadores do primeiro escalão, seja do futebol brasileiro ou seja do futebol internacional. Aqui no Brasil funciona assim. Primeiro, claro, o salário em carteira, em CLT, que não é a maior parte que é registrada, né? É uma jogada dos clubes para ter menor carga tributária. Então, uma fatia da remuneração que é combinada entre clube e jogador é que vai para a CLT, e ali estão os direitos trabalhistas. Então, o que ele recebe de 13º salário, de férias, de, de uma eventual multa por demissão, né? No caso quebra de contrato para o jogador, é o tudo proporcional àquele valor combinado e registrado em carteira. A maior parte do bolo, em consequência, é a licença do uso de imagem, o famoso direito de imagem, que é um contrato que o jogador assina autorizando o uso da sua imagem para campanhas, lançamento de uniforme, e aí vai do que vai estar redigido no contrato. Pode ser para aparecer no álbum de figurinhas, enfim, vai caso a caso, mas na verdade tudo é praxe, mais para que a remuneração, a maior parte da remuneração seja por esse contrato de natureza civil e não de natureza trabalhista. E aí é que, está. O clube ainda tem a jogada de que é muito pior para ele e com muito piores consequências atrasar o valor em carteira, que é o menor. Então, talvez o clube até continue pagando certinho ali na CLT e atrasa o direito de imagem, que é o maior valor. Mas mesmo isso, hoje em dia, há muitos ganhos de causa de jogadores, e até mesmo que provam um vínculo empregatício, mesmo através desse uso abusivo do valor no direito de imagem. E ainda tem clube muito burro que consegue atrasar a parte trabalhista, e aí quando o jogador bota na justiça, a vitória é certa. Além desses dois que compõem o maior bolo da remuneração do jogador, tem o direito de arena, que é um percentual aí pequeno, né, porque divide para todo o elenco, proporcional, em relação à imagem do jogador exposta na televisão. Tem a ver com, então, o direito de arena é um repasse da venda dos direitos de transmissão para as emissoras. Isso é um pedacinho da composição. As luvas, quando fala assim, o jogador vai receber tantos R$ 1.000 ou US$ 1.000, euros de luvas, quando tem o acerto do contrato, quando ele vem para reforçar um time, ou mesmo até numa renovação de contrato. Esse é um atrativo para fechar negócio. Tá faltando um golinho ali que não conseguiu negociar no salário, oferece luvas, e aí normalmente as luvas, algumas são de pagamento imediato, em alguma situação parcela em alguns meses, dificilmente parcela durante todo o período de contrato, senão seria a própria composição salarial. Então luvas são mais, na verdade, um atrativo para fechar negócio, para fechar contrato. E aí ainda tem remuneração variável em relação a bicho, que é famoso antigamente, de dirigente que chegava com dinheiro vivo no vestiário, no pós-jogo, e ainda aquela coisa que só ganhava bicho quem entrava em campo. Então mesmo se o cara ficou na concentração, o cara aqueceu, ele tem que ter jogado um minutinho só para receber o bicho. Mas isso é coisa mais das antigas.
O bicho ainda existe, mas o que é mais comum são as premiações. É fazer um combinado com o elenco de, ao final de uma temporada ou de algum período determinado durante a temporada, algumas situações, oferecer uma quantia combinada previamente de premiação por metas alcançadas. Não necessariamente só de título, mas de título certamente tem premiação para elenco, mas uma vaga em Libertadores, ou até mesmo avançar de fase em algum torneio eliminatório, e vai sendo gradativo. Mas certamente a menina dos olhos nesse quesito é ganhar título, e isso é motivo de discussão prévia, porque se deixar para discutir depois do título, depois da euforia, aí complica. E por fim, ainda tem um tipo de premiação por desempenho, que o jogador, às vezes um jogador que não está numa fase boa, um jogador que vem de contusão ou que está em fim de carreira ou que há uma desconfiança sobre o desempenho dele, é combinada uma remuneração variável de que o valor do salário fica ali num patamar, mas ele vai tendo aditivos se ultrapassar uma certa quantidade de jogos, se ultrapassar uma certa quantidade de gols marcados. É mais ou menos por aí. Isso também acontece e faz parte dessa composição salarial. Então, em resumo, CLT, uso de imagem, direito de arena e premiação. Seja ela uma premiação que é um percentual dividido pelo grupo, seja uma premiação individual de algum tipo de aditivo financeiro por desempenho. Eu gostaria de dar o crédito para o advogado Carlos Alberto Martins Júnior, que é especialista em direito esportivo, que nos meus tempos de blog esportivo em Bauru, ele foi colunista, foi colaborador do Canhota 10 e tirou várias dúvidas a respeito de direito esportivo. Lembro como brilhantemente ele explicou a engenharia financeira e o drible no fair play financeiro que o Paris Saint-Germain fez para contratar o Neymar, e brilhantemente também no texto que eu estou me baseando explicou como é a composição salarial do jogador de futebol. Então fica o meu crédito ao Júnior. Valeu, Júnior. E esse foi mais um vídeo do Canhota 10. Lembrando, ele também menciona no texto o seguinte, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Opa! Ele ainda menciona o seguinte: dados do Sindicato Mundial dos Jogadores, que foram ouvidos milhares de jogadores profissionais e 60% deles ganham até $2.000. Então, isso já são dados já de uns 3, 4 anos atrás, mas é uma realidade que não deve ter mudado muito. E no Brasil essa realidade é ainda pior, está na casa de acima de 80% a quantidade de jogadores que ganha até $2.000, e no Brasil muito menos do que isso. Tem muito jogador no Brasil que ganha salário mínimo, que fica nas divisões inferiores dos estados. Essa coisa de centenas de milhares de reais é para poucos, é para a Série A, um pouquinho de Série B. Série B já não são centenas, são dezenas, né? E é mais ou menos por aí. Bom, espero que eu tenha sido claro. Se cometi algum equívoco, agradeço observações aí nos comentários. Agradeço manifestações de joinha para cima ou para baixo. Notifique-se para receber, ativando o sininho para receber aviso de novos conteúdos. E claro, inscreva-se no Canhota 10, sua nova opção para falar de futebol aqui no YouTube. Até o próximo vídeo. Valeu.